Então vamos para a pergunta 1, filha. Nós vai começar o livro 1, capítulo 1. O assunto é Deus. Vamos começar a falar sobre Deus. Deus e o infinito. Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então vamos conversar. Antes de mais nada, vamos entender a pergunta. Kardec não pergunta ao Espírito da Verdade quem é Deus. Ele pergunta ao Espírito da Verdade que é Deus. O que é Deus? Então a resposta não nos dá uma descrição de Deus, mas a resposta nos dá a função de Deus para o universo. Quando Kardec perguntou que é Deus, ele quis dizer o que representa Deus para o universo. O que representa aonde eu posso encontrar Deus no universo. Não se trata de uma descrição de Deus. Se trata de nós entender a função de Deus no universo. É diferente. Porque se Kardec não está perguntando se Deus tem barbas longas e brancas. Mas como eu posso reconhecer Deus? Como é que eu posso, com essa visão tão curta que eu tenho, conseguir ver Deus, entender Deus, saber Deus? Essa é a intenção da pergunta. E isso precisa ficar bem claro, porque senão nós destrói a resposta. Toda a resposta, ela já é dada de acordo com a intenção da pergunta. E eu não preciso lembrar que os espíritos fora da carne conhecem, pela sua transpiração sentimental, os espíritos conhecem as intenções de cada um. Se você está transpirando, isso nós vimos no domingo, né? Mas para quem não estava lá, se você transpira a arrogância, eu sei que a sua intenção é se sobrepor ao próximo. Se você transpira sofrimento, eu sei que a sua intenção é acusar alguém de ter lhe ferido. Então o Espírito da Verdade, quando respondia a Kardec, respondia dentro da intenção com qual Kardec perguntou. E a palavrinha que é Deus nos dá perfeitamente essa intenção. Então vamos para a resposta. A primeira coisa que o livro dos Espíritos fala, o que é, filha? Qual é a primeira parte da resposta da pergunta 1? Deus é a inteligência suprema. Então, dentro dessa ação de Deus, dentro deste conhecimento do que é Deus, o Espírito da Verdade diz para Kardec: Deus é a inteligência suprema. Vamos tentar entender isso. Inteligência, nós conversou outro dia, no domingo. Inteligência é a capacidade de perceber e analisar e armazenar percepção. Não foi isso que nós estudamos no domingo? Então, quando Kardec diz, quando o Espírito da Verdade diz
que Deus é a inteligência suprema, ele quer dizer que Deus é aquele cheio do universo que é capaz de analisar perfeitamente tudo que se passa no universo. Jesus Cristo ensinou assim: Deus conhece tudo. Cristo ensinou assim: eu sei tudo o que acontece. Deus sabe tudo o que acontece. E tudo que ele analisa se transforma em uma verdade, porque é resultado de uma análise perfeita. Então, quando nós pega essa definição e coloca na intenção da pergunta, o que é Deus? Eu posso dizer que Deus é a verdade. Que Deus é a perfeição. Que Deus é a realidade. Não sei se deu para entender o raciocínio. Se Deus tem a capacidade suprema de analisar todos os acontecimentos, o que faz com que o resultado dessa análise seja uma verdade pura, Deus é a verdade pura. Só Deus é a verdade pura. Essa é a primeira resposta que o Espírito da Verdade dá a Kardec. Você quer saber o que é Deus no universo? Deus é a verdade do universo. Deus é a realidade do universo. Deus não é um ser que simplesmente está presente no céu, mas Deus é a realidade, é o que existe de verdadeiro no universo. E se Deus é o que existe de verdadeiro, todo o resto que existe no universo é falso. Ou melhor, é ilusório. Essa é a conclusão que nós temos que chegar. Tudo que não for Deus, que não se for oriundo de Deus, é falso, é ilusório, é verdade relativa, não é uma verdade absoluta. Só para nós entender, uma verdade absoluta ou universal, ela precisa ter dois aspectos. Primeiro, ela precisa ser universal, ou seja, valer para todos, ser igual para todos. E ela precisa ser eterna, ou seja, nunca se mudar. Essas são as duas características da verdade universal ou verdade absoluta. E, portanto, são as duas características de Deus. O Luiz diz: se nós somos ilusão, porém somos parte de Deus, a nossa evolução nos tornará mais próximos da verdade absoluta? Olha, você é ilusão enquanto não parte de Deus. Se você é parte de Deus, mas é uma parte consciente de Deus, porque ser parte de Deus você é, mas você não vive com essa consciência. Na hora que você conscientemente se souber parte de Deus, você deixa de ser a ilusão que você é hoje. Sim, quanto a evolução espiritual é se aproximar de Deus, então é se aproximar da verdade absoluta. Mas saiba que somente Deus é a verdade absoluta. Você poderá estar perto, não ser. Então, se vamos para
para a segunda parte da primeira. Por favor, filha, leia para nós. Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Isso. Então nós precisamos analisar isso. O que é causa? É aquilo que origina alguma coisa. Toda causa é uma origem. Então, Deus é a origem primária de todas as coisas. Vamos entender isso. Já houve um tempo que no livro do Espírito estava escrito origem primeira de todas as coisas. Mas e agora a catar do chão ficou primária. Tanto faz. O que nós precisamos entender é o que quer dizer primário. O que quer dizer primário, filha? Início, né? Início, primeiro, básico, não tem anterior. Então Deus é a origem que por si só de todas as coisas. Nada se origina em outra coisa. E nada influencia Deus na origem das coisas. Ele, pela sua capacidade de análise perfeita, tem a capacidade de dar o início de todas as coisas do universo. Essa é a primeira informação. E dessa informação nos decorre duas outras coisas. Primeiro, Deus é a origem de todas as coisas. Todas as coisas são todas as coisas. Não se pode separar as coisas. Essas têm origem em Deus e essas não têm. Quando o Espírito da Verdade fala todas as coisas, ele fala todas as coisas. Quando Cristo diz, você tem que amar a todos, você tem que amar a todos. Não há condições. Isso precisa ficar bem claro. Deus é a origem de todas as coisas, mas não é a origem da minha dor de dentro. Não é a origem do meu salário. Como? Deus é a origem de todas as coisas. Então tudo tem que começar em Deus. Nós não pode, como se fala, separar o universo entre o mundo de Deus e o meu mundo. Senão, o Espírito da Verdade responderia: Deus é a origem de todas as coisas espirituais. Deus é a origem de todas as coisas do planeta vermelho. Deus é a origem das coisas da água. Mas não é isso que o Espírito da Verdade fala. Ele deixa bem claro, é de todas as coisas. Então, Gionto nos falou um pouquinho sobre acabar com a hipocrisia. E nesse aspecto, é um dos aspectos que nós mais é hipócrita. Naquilo que eu não sei, eu digo que Deus causou. Mas aquilo que eu sei, eu digo que foi o outro que causou, foi o vírus, foi a comida, foi não sei o quê. Isso é hipocrisia. Porque eu submeto a verdade do universo à minha verdade. Se eu sei, eu não preciso da verdade do universo. Nós, para começar uma caminhada,
precisa entender que tudo se origina em Deus. Tudo. E se eu acho ao contrário, a minha verdade, como é relativa, precisa ser abandonada. O Godo falou agora há pouco, cegar perto da verdade universal. Mas como é que você vai cegar perto da verdade universal se você acredita que a sua verdade relativa é a verdade universal? É a verdade verdadeira de Chafia, é a verdade real. Impossível. Você acha que já cegou a verdade universal. Você precisa abrir mão desse saber para poder aprender. Porque enquanto você souber, você não aprende nada. Ficou claro isso? Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, se Deus é a origem de todas as coisas, e se Deus ao mesmo tempo é a perfeição, é a realidade, é a verdade não vai originar uma mentira. A realidade não vai zelar uma irrealidade. Então, se Deus é a causa primária de todas as coisas, tudo que acontece é real, é verdadeiro, é perfeito. É a ação de Deus? É a ação de Deus, porque Deus é a causa primária. Então, a partir disso, nós temos que entender uma coisa. O universo está equilibrado. Porque o universo é verdadeiro. Porque o universo é a ação de Deus. Deus, como verdade, não poderia dizer uma mentira. Deus, como realidade, não poderia criar uma ilusão. Então, são os dois aspectos que nós temos que tirar, os três aspectos que nós temos que tirar desse pedacinho. O primeiro, que tudo é causado por Deus, sem de, como se fala, sem de controvérsias com relação a isso. Segundo, que tudo que Deus causa tudo e não uma parte. E terceiro, que no universo não existe errado, no universo não existe de feio, no universo não existe mentira, no universo não existe ilusão. Você pode ver tudo isso, mas isso não existe, porque a inteligência suprema seria incapaz de causar primariamente algo que não fosse perfeito. Posso entender ilusão como ser parte de Deus, mas não consciente disso. Não, a ilusão não é ser parte de Deus. A ilusão é você achar que você é independente de Deus. Essa é a ilusão. A ilusão da sua humanidade é você imaginar-se independente de Deus. E a realidade é que você é parte de Deus. O Carbone pergunta: a minha verdade pode ser parte da verdade universal ou eu não tenho nenhuma verdade? Godo, a sua verdade é uma verdade relativa, porque ela só vale para você. E você sabe que ao longo da sua vida, a sua verdade já mudou completamente sob diversos aspectos. Então sim, a sua verdade é somente sua, é relativa. Agora, ela faz parte da verdade do universo.
faz parte da verdade do universo no momento que vem de Deus, não no momento que você sabe. Essa é a distinção. No momento que ela parte de Deus, que Deus causa a sua verdade primariamente, ela é uma realidade. Mas você precisa entender que é só para você. Ela é real porque veio de Deus. Então Deus é a verdade e não a sua verdade. É a verdade. Ficou claro isso? Ela é verdadeira porque vem de Deus, e Deus é a verdade. Mas ela em si não é realidade, porque ela não espelha o que Deus sabe, mas é o resultado do seu karma. É uma verdade que Deus lhe dá de acordo com o seu karma. O Flávio diz: ilusão é a minha percepção errada da verdade? Isso. Ilusão é a sua percepção, não vou dizer errada, mas a sua percepção individualizada sobre a realidade que é universal. Isso é ilusão. É o que você acha, é o que você sabe, é o que você acredita. Isso é ilusão, porque é uma individualização da realidade. E o Batatinha diz: a origem é verdadeira, mas em geral nossa percepção é ilusória. A origem é verdadeira, Deus é a realidade, Ele origina, isso é verdade na sua verdade. Agora, o que a sua verdade transmite, ou seja, que você é homem, por exemplo, agora o Gordo gostou, que você é homem, isso é uma ilusão, sem nenhum sentido pejorativo, porque espírito não tem sexo. Então quando você se acha homo, você está iludido, mas essa ilusão veio de Deus. Então ela é real, mas ela está de acordo com o seu estágio de evolução. Você achar que é o corpo que veste. Então deixa eu falar uma coisa. Não sei se quem estava no São Paulo, na casa do Gandão, ouviu eu dizer uma coisa. Então eu vou falar de novo. Sempre que você vai escrever um livro, o livro tem a introdução, o desenrolar e o encerramento. A introdução, ela mostra o caminho que você vai caminhar durante o livro. Então, se essa pergunta é a introdução do livro dos Espíritos, ou seja, ela é a base para tudo que nós vamos estudar daqui para frente. Não adianta nada nós começar a ler o livro dos Espíritos no meio, sem compreender perfeitamente a primeira. Porque mais tarde, quando vier uma pergunta no livro dos Espíritos, a primeira pergunta estará valendo, estará por trás de todas as perguntas. A primeira pergunta apegenta, e ela apegenta nesse sentido: Deus é a realidade, a verdade, e só Deus é a causa primária de todas as coisas. Daqui para frente, qualquer pergunta que nós fusa a isso, nós não está lendo o livro dos Espíritos, está lendo o livro que eu quero ler. Então tudo que vai ser falado a partir de agora será analisado a partir do prisma de que Deus é a inteligência suprema e que Deus é a causa primária de todas as coisas. Como eu disse, a pergunta é: o que é Deus?
e não quem é Deus. Deus é isso. O que você pode conhecer de Deus é isso. Você pode saber que Deus faz tudo acontecer, e tudo que acontece é perfeito pela sua olise, é verdadeiro pela sua olise.